Olá galera, vamos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os prismas regulares. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Geometria Espacial do meu canal. Então, se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, até mesmo para concursos nos quais ele é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos dessa playlist aqui. Então, gente, aqui é uma continuação, né, dos vídeos da playlist Geometria Espacial. Na videoaula passada nós definimos que ele ia ser um prisma, né, vimos que ele é um novo poliedro. Vimos que os prismas se dividem em dois grupos, os retos e os oblíquos. Dentro dos prismas retos existem os regulares, né? Que são aqueles nos quais o polígono que forma suas bases é o que? É um polígono regular, ou seja, é um polígono equilátero. Todos os lados desse polígono têm a mesma medida, certo? O fato de ser reto, só para relembrar, é que as arestas aqui laterais formam um ângulo de 90 graus com a base. Então aqui eu vou ter uma caracterizaçãozinha dizendo o seguinte: como todo mundo aqui é equilátero, ó, todas essas arestas, tanto dessa base quanto dessa aqui, por congruência, né, elas vão ser iguais. Então, A1, A2 é igual a 2, A3, que vai ser igual, dando a volta aqui, né, A em A1, B1, B2, B3, até BN, B1. Aqui eu vou ter um polígono genérico. Se eu tiver um triângulo, eu vou considerar só A1, A2, AN vai ser meu A3, e por aí vai. Então, aqui está a igualdade das arestas da base. E agora nós temos aqui a igualdade também das arestas laterais, né? Elas vão ser, no caso, paralelogramos, no caso vão ser retângulos, né? No caso do prisma reto, né? Que no caso o prisma regular também é um prisma reto, então todo mundo aqui vai ser igual, e essa medida aqui, A1, B1, A2, B2, né? Nós vamos chamar ela de altura do prisma regular, tá certo? Aí usei aqui a letra H. Então, nós vamos notar que boa parte dos cálculos importantes que nós vamos precisar aqui na parte de prismas regulares, eles vêm da geometria plana. Por quê? Ó, primeiro nomezinho, área, e o último volume. Então, esses 4 aqui de 5, eles vêm da geometria plana. Então, são áreas de figuras planas, tá certo? Então, uma modificaçãozinha. O único que vem da geometria espacial é a ideia de volume, que eu vou apresentar aqui. Mas assim, eu vou colocar a fórmula, mas não vou dizer de onde veio neste vídeo. O objetivo desses vídeos aqui é o quê? É mais já dar uma ideia rápida, né, e objetivo para quem está fazendo Enem, vestibulares e concursos. Se vocês quiserem um vídeo, por que o volume tem essa fórmula, é só vocês pedirem, eu coloco aí, certo? Então vamos lá. Área da face. Então as faces aqui, elas são o quê? Faces retangulares, de, digamos aqui, largura L, e digamos, né, podemos usar aqui a altura H. Né? Ou comprimento H, se você preferir. Então, a área de uma face, ela é dada por AF, que é igual a L vezes H. A área lateral vai depender da quantidade de lado ou de faces que esse prisma vai ter. Ou seja, vai ser igual a quantidade de lados que sua base tem. Se for um prisma triangular, você vai ter 3 faces, né? Uma para cada aresta, né, do triângulo, né, da base. Se for quadrangular, você vai ter 4 e por aí vai, tá certo? Então, a forma é essa aqui, ó. A área lateral vai ser N vezes a área da face, que vai ser N, L vezes H. Precisa decorar isso tudo? Não, basicamente, só que a área da face, né, que aqui no caso são retângulos, e essa ideia aqui, ó, que a área lateral é N vezes a área da face, né? Não precisa decorar essa última fórmula, não. O que acontece? A área da base vai depender de qual polígono eu tenho na base. Se eu tiver um triângulo equilátero, a área da base eu vou chamar de AB. Essa área da base vai ser o quê? Vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque essa é a área do triângulo equilátero. Tá certo? Aí no meu canal existe lá na parte de playlists criadas, tá certo? Uma playlist chamada Geometria Plana para o Enem. Embora tenha aí para o Enem em cima, mas você pode usar para vestibular, concurso, para qualquer caso, né? Tá valendo aí também, tá certo? Então lá eu explico o porquê dessa área aqui. A gente faz uma deduçãozinha. A área da base, se for um quadrado, ó, vai ser o quê? L ao quadrado. E aí vai, né? Se for um hexágono, por exemplo, vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, né? É só estar por dentro aí da geometria plana. Nós vamos utilizar algumas dessas aqui, né? A área total, óbvio, vai ser o quê? A área lateral mais 2 vezes a área da base. Então a área total, vou chamar de AT, vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, a única que é uma medida nova aqui na geometria espacial, tá certo? Que não depende da plana, quer dizer, depende da forma, né? O volume ele vai ser definido assim, ó, ou pode-se chegar
que ele é a área da base vezes a altura, tá certo? Isso aqui não cai do céu, gente. É uma certa construçãozinha. Quem quiser, é só pedir aí, que a gente pode fazer um vídeo para explicar. Então, nós temos aqui 3 exemplos para aplicar essas fórmulas aí, tá certo? Então, ó, o primeiro deles nos diz o seguinte: um prisma triangular regular tem arestas laterais de 12 centímetros e arestas da base de 8 centímetros. Calcule sua área lateral, área total e seu volume. Então, ó, neste questão aqui, eu não coloquei o desenho em nenhuma delas, exatamente para a gente revisar um pouquinho todos esses elementos, tá certo? Então, a partir do enunciado, nós vamos fazer o desenho. Muito embora, em alguns vestibulares, já coloque o desenho. Melhor ainda. Fica mais fácil, né? Então, ó, o primeiro exemplo aqui, ele fala que eu tenho um prisma triangular regular. Então, eu vou ter uma base aqui que é um triângulo, tá certo? É importante que você aprenda meio que, pelo menos um desenho rápido, né, desses caras aqui. Então aqui, a ideia aqui é que todos os lados aqui são iguais, ó, como visto na videoaula passada, quando nós fizemos uns 3 desenhozinhos, e aqui também na definição, né? Então eu tenho que a aresta lateral mede 12 centímetros, aqui no caso é a nossa altura, e a aresta da base, né, aqui mede 8 centímetros, no caso aqui é nosso L, ó. Então agora é só usar as formas que nós vimos. Certo? Só colocar aqui que o pincel está com a ponta um pouco gasta. Pronto. Então, ele quer o quê? Sua área lateral. A área lateral, ela depende da área da face. Ela vai ser o quê? 3 vezes a área da face. Nesse caso, porque eu tenho 3 faces, né? No caso aqui, ó, uma aqui e uma lá atrás. Então vai ser 3 vezes. Qual a área da face? É L vezes H, né? 3 vezes L vezes H, ou se você quiser substituir logo, 3 vezes 8 vezes 12. Então aqui você pode fazer a conta, né, que você preferir, por exemplo, 8 vezes 12. Então 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8 e 9, 96, aí você já multiplica logo por 3, né? Então, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 9, 27, 1, 28, 288, né? Vou botar aqui em cima para não perder espaço, 288 centímetros quadrados. A área é uma medida quadrada, né? É uma dimensão vezes a outra, quadrada. Nós agora queremos a área total. Para a área total, nós vamos precisar calcular a área da base. Certo? A área da base é quanto? É um triângulo equilátero, né? Então vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vem lá da geometria o quê? Espacial, certo? Veja a playlist lá se está com dúvida. Então vai ser o quê? 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado dá 64. Por 4 é 16, raiz de 3 centímetros quadrados. Só que eu tenho 2 bases, né? Então cuidado na hora da área total, ela vai ser a área lateral mais 2 área da base. Então esse número aqui, ó, tem que ser duplicado, tá certo? Então eu tenho 2 bases. Então eu vou ter o quê? 288 mais 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Pode ser que essa resposta aqui venha colocando 16 em evidência, né? Então, você pode fatorar aqui o 288 e tirar um fator 16 dele. Por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. 288 por 2 dá 144, por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então aqui deu quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta dá 32. Então é 32 vezes 9, né? Então esse número aqui é o quê? 32 vezes 9 mais 16 raiz de 3. Só que 32 não é o número que eu estou precisando. Estou precisando só de 16. Então o que eu faço? É a mesma coisa. 32 vezes 9 é a mesma coisa que 16 vezes 18. Eu passo um 2 para lá e agora sim eu boto em evidência. Ó. Então vai ficar 16 vezes 18 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Então isso aqui é o que costuma vir para marcar. Tá certo? E por último, o nosso volume, a medida de
espaço ocupado por essa figura. Né? Se eu fosse enchê-la d'água, por exemplo, eu precisaria dessa medida aí. Nós vamos ver alguns probleminhas disso aí mais para frente. Então, volume é o quê? É a área da base vezes a altura. A área da base nós calculamos. Deu 16 raiz de 3. Ó. Então, é 16 raiz de 3 vezes. Qual a altura dele? 12. Tá certo? Então, é só fazer 16 vezes 12. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 1 é 2 e 1, 3, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 192 raiz de 3 centímetros, o que? Cúbicos. O volume agora é a medida que é o quê? É uma dimensão vezes outra. Então, né, ou é a área, que é a dimensão 2, vezes a altura, que é a dimensão 3. Então, terminamos aí nossa primeira questãozinha. Tá certo? Então, essas foram muitas fórmulas, mas assim, todas bem simples de serem utilizadas e, assim, como eu falei, 80% dos cálculos veio da geometria espacial. Então, muitas vezes, sua dificuldade aqui pode vir de antes. Então, vamos para o segundo item. Um prisma quadrangular regular tem área lateral igual à soma das áreas das suas bases. Determine o seu volume, sabendo que sua altura é igual a 3. Então, vamos lá. Muita informação. Então, primeira coisa, vamos desenhar aqui, depois a gente volta e lê de novo. Ó, quadrangular regular. Ó. Vamos fazer que a parte tracejada é aquela que a gente não consegue ver, né? Ela fica atrás da figura. Certo? Meu desenho aqui, gente, ele não precisa ficar tão bonito. Eu estou até fazendo questão de fazer aqui, porque às vezes eu já boto um desenho como esse que fica lindo, aí você fala, poxa, esse cara desenha bem. Não, aqui eu faço um pouco antes da aula, eu uso uma régua. Mas lá no Enem você não tem. Então adquira essa habilidade de fazer um desenhozinho, um esboçozinho, para você fazer. Então aqui eu gosto de fazer para sentir também como seria lá, até para a questão de tempo, tudo isso. Então quando você estiver estudando, marca tudo isso. O tempo você leva para fazer uma figura, esse tipo de coisa. Vai sempre aprimorando, né? Então, ó, o que ele fala aqui, a gente? Prisma quadrangular regular tem área lateral igual à soma das áreas das bases, ou seja, a área lateral igual a 2 vezes a área da base. Eu tenho duas bases aqui, tá certo? Embora eu desenhe ele todo certinho assim, gente, ele não precisa ser, viu? Aqui eu acabei desenhando um cubinho, né? Mas pode ser que ele seja assim, ó. Tá certo? Vou até, para não induzir nada, vou até desenhar, né? Esticar ele um pouco mais aqui, ó. Certo? Pronto. Para não induzir que a altura dele vai ser igual ao lado da base, ou até mesmo ele pode estar até deitado. Não importa. Você faz aí, do jeito que você achar conveniente. Aqui é só um desenho para nos ajudar. Ele fala o seguinte, que a altura é igual a 3. Né? Eu acho que essa altura aí vai estar muito alta, mas tudo bem. A gente pode imaginar o desenho no final. Você não precisa acertar, o desenho é para te ajudar. Né? Não precisa você tentar adivinhar ele antes da questão. Então, ó, a altura lateral 2 vezes a área da base. Ou a área lateral 2 vezes a área da base. E a altura é 3. Daqui desta relação, ó, se eu trocar ela, eu vou ter o seguinte. Ó, eu vou ter aqui o tamanho dos lados e aqui a altura. Então eu sei o seguinte, que 4, né, a área das faces, ou seja, eu tenho 4 faces, ou seja, 4 vezes LH vai ser quem? 2 vezes a área da base. A área da base é L vezes L, ou L ao quadrado. Cada face é L ao quadrado. Então aqui ó, já facilita a minha vida, ó, já tem uma conta menor para fazer. Ó. Então eu tirei a seguinte relação aqui. Ó. Vou anotar aqui em cima, para a gente ter espaço. 4LH igual a 2L ao quadrado. Daqui eu posso cortar um L daqui com um daqui. Então eu vou ter o seguinte, ó, que 2L vai ser 4H. Então, o meu lado vai ser quanto, gente? Vai ser 4H sobre 2, ou seja, o lado vai ser o dobro da altura. Tá certo? Neste caso, deu quanto? 2 vezes 3, 6. Então, meu desenho aqui não ficou muito bom, né? Porque esse lado aqui deu 6. Na verdade, esse objeto aqui deveria meio que estar deitado, né, de alguma forma. Mas isso não tem problema. Isso aí é só um desenho para te nortear. Então, você vem cá e escreve, ó. 6. Agora eu consigo calcular tudo que eu quiser. Eu quero calcular o volume, né? Então, o volume é o que aqui, ó? O volume
é igual a área da base vezes a altura. A área da base é L ao quadrado vezes a altura, ou seja, vai dar o quê? 6 ao quadrado vezes 3. 6 ao quadrado dá quanto? 36 vezes 3, que vai dar, essa continha que eu já manjo de cabeça, né? Centímetros cúbicos, tá certo? Então a área da base deu 36 centímetros quadrados, a altura deu 3, 36 vezes 3, só fazer a conta, 108 centímetros cúbicos. Claro, esse fala, professor, mas você errou o desenho. Ó, se a prova for aberta e você estiver incomodado, você pode chegar e fazer isso aqui. Você vira ele, ó. Não tem problema nenhum. Tá certo? Como ele é quadrado, só que assim, né? Ele vai ter um desenhozão um pouco grande, né? Não sei se é uma boa ideia a gente fazer isso, mas tudo bem. Então aqui, minha base vai ser um desenhozão e minha altura ficou pequenininha, né? Você pode, é só refazer, não tem problema nenhum. Tá certo? Então aqui nós temos, né, o nosso prisma quadrangular. Então, você apaga aqui os lados, né, que ficam escondidos, tá certo? Só por desencargo de consciência. Se você quiser, assim, deixar lá, vai que você está no vestibular, que tem uma segunda fase onde eu tenho uma prova aberta, ou um concurso onde você tem uma prova aberta, é bom você deixar um desenho legal. Então aqui você achou 6, 6, 3. Não muda muita coisa. As ideias aqui continuam as mesmas, tá certo? Então, esse desenho aqui, o mais certo, seria o de baixo. Mas você não adivinha. Né? Não tem como a gente adivinhar antes. Então, está aqui segundo item. Agora vamos para o terceiro item. Ó. Calcule a área total de um prisma hexagonal regular, sabendo que a aresta, né, da base mede 3 centímetros e sua maior diagonal mede 10 centímetros. Esse exemplo aqui é legal, porque ele envolve diagonal. E nós não falamos de diagonal de um prisma aqui, tá certo? É bom que a gente menciona isso dentro da questão. Porque diagonal é um negócio muito variável, depende muito, né, da base do prisma, né? Não vai ter só um tipo de diagonal diferente. Quando você olha para um quadrado, você vê lá só um tipo de diagonal, né? Então, quando você olha para outros... Então, enunciado, ó. Calcule a área total de um prisma hexagonal regular, sabendo que a aresta da base mede 3 centímetros e sua maior diagonal, ó, diagonal mede 10 centímetros. Então aqui vamos começar fazendo um desenho com calma. Né? Claro que eu falo calma assim, né, gente? É sempre bom tentar manter a calma na prova, né? Eu acho que um desenho, ele meio que, mesmo que você vá ter que perder um tempinho para fazer, todos vão, né? Porque todos estão sujeitos à mesma prova, então não é você que está perdendo tempo sozinho, mas ele meio que pode te acalmar um pouco, tá certo? Então você fazendo desenho, mesmo que seja rápido, né? Eu acho que desenhar, ela acalma um pouco a pessoa. Então, aqui a dica é, faz um hexágono, né? Ah, o meu desenho não ficou muito bem, não se importe, né? Aqui é um desenho para você, tá certo? Então você coloca aqui desta forma, ó. Aí você risca aqui, ó, esse primeiro aqui, você desenha um hexágono e desce essas de fora, que são as visíveis, risca aqui, aí você vê, olha, esse cara aqui, ó, pra cá, ele tem uma paralela aqui, então esses tamanhos aqui, eles descem até, eles são do mesmo tamanho, né? Então essas descidas aqui, essas arestas aqui têm o mesmo tamanho. Pronto, então eu tenho aqui, aí aqui agora eu vou fazer a aresta que eu não estou vendo, ó, as que estão lá no fundo, ó, essas aqui, ó. Então, pronto. Aqui está meu prisma hexagonal. Não ficou nem um desenho 100%, eu faço até questão de fazer agora durante a aula para você não se sentir também, às vezes, o professor explica, ele faz tão bonito os desenhos, não. Esse primeiro desenho aqui a gente faz bonito, que a gente faz antes da aula, a gente faz com a régua, é um desenho onde vai ter uma parte teórica em cima, então precisa estar bem bonitinho. Mas o desenho que a gente faz durante uma questão, ele tem que ser um desenho rápido, que solucione rapidamente o nosso problema. Então o que ele fala aqui, ó? Calcular a área total do prisma hexagonal regular, sabendo que sua aresta da base mede 3 centímetros, esse tamanhozinho aqui é 3, e sua maior diagonal mede 10. Onde é que está a maior diagonal dele, gente? É a maior distância entre dois pontos aqui. Eu tenho diagonais das faces, diagonais da base, ou seja, são valores, diagonais da base são segmentos de reta que ligam pontos, né, vértices aqui da base. Diagonais das faces são diagonais que ligam pontos aqui das faces, tá certo? Mas quando eu falo de diagonal do prisma, eu tenho vários tipos. Eu posso ir desde um tamanho que é a menor, digamos, este aqui até este, esse ponto aqui de cima até esse aqui da frente. A diagonal de um prisma, a diferença é que ela está dentro do prisma, ela não fica sobre as faces ou sobre a base, ela fica dentro. Então, nesse sentido aqui, eu posso ter uma menor, que é
essa que vem desse ponto aqui até essa, e uma que vem daqui até lá no fundo, ó. É o maior tamanho que eu vou ter aqui dentro. Aí você fala, professor, tem uma fórmula para a diagonal desse piso na hexagonal? Provavelmente tem, mas você vai precisar decorar? Não. Faz o desenho e volta na geometria plana, que você não vai precisar decorar fórmula nenhuma. Então nós vamos aqui, ó. Eu vou ter muito provavelmente aqui esse triângulo retângulo aqui, ó. Então aqui, ó, tenta, né, a gente não tem régua lá na hora, então vou fingir que eu também não tenho uma régua aqui. Pronto, então eu tenho um triângulozinho retângulo. Por que eu sei que é retângulo? Porque essa aresta aqui, do fundo que eu cobri, ela é o perpendicular à base, onde essa diagonal aqui, ó, que é a diagonal da face, está. Tá certo? Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Vou pintar aqui, vou destacá-lo, ó, para você ver melhor. Vou até dar uma dica. Esse tamanho aqui, no caso, é 10, né? Extraia esse triângulo para fora. Tenta desenhar ele igualzinho tá aqui, ó. Igual tá ali. Com as mesmas inclinações de reta, tudo. A mesma angulação. Isso, quando você pega a prática, é bem fácil de se fazer. Então, ele me diz que a aresta aqui da base é 3. O que isso significa? Como eu estou em um hexágono regular, eu sei que a aresta ela é igual ao raio da circunferência que circunscreve esse cara aqui. Aqui, claro, esse bichinho aqui passa pelo centro, né? Meu desenho não ficou tão bom, vou botar aqui o centro. Então, ó, se eu pegar aqui, eu vou ter um triângulo equilátero. Esse lado e esse vão ser iguais. Então, aqui é 3 mais 3, 6. Então, esse tamanhozinho aqui é 6. Esse aqui, como no enunciado já afirma, 10. O que eu preciso para calcular a área total desse prisma? Eu preciso dessa altura aqui, ó, porque eu vou precisar da área da base, já tenho aqui a aresta, né, da base, e preciso o quê? Da altura, tá certo? Então, a altura sai pela fórmula de Pitágoras, ou a relação de Pitágoras. Vai ser o quê? Opa. H ao quadrado mais 6 ao quadrado vai dar o quê? 10 ao quadrado. É só jogar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, tá certo? Que é o mesmo desse aqui de fora que eu extraí, tá vendo? Então, H ao quadrado vai ser o quê? Aqui vai dar 100 menos 36, ó, 100 menos 36. Então, H vai ser quanto? Vai ser raiz de 100 menos 36 dá 64, ou seja, H deu raiz de 64, que deu 8. Então, eu achei a altura aqui igual a 8. Tá certo? Ou seja, esses segmentos, essas arestas aqui têm altura 8. Então, agora nós podemos proceder com o cálculo da área total. A área total ela depende do quê? Da área lateral, né, e da área da base. A área lateral minha aqui é quem? É 6 vezes. Por que 6, professor? Porque eu tenho 6 retângulos aqui, vezes as áreas desses retângulos, que é quem? L vezes H, onde L aqui é 3, e H aqui, como nós achamos, é 8. Né? Então vai ser 6 vezes 3 vezes 8. Aí você pode fazer, por exemplo, 3 vezes 8, 24. 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 2, 12. 2, 14. 144 centímetros, o quê? Quadrados, né? A área é centímetro quadrado. No caso, ele falou centímetro, né? Está em centímetro. Porque podia estar em metros, né? E a gente ter usado outra medida. Mas isso aí a gente vê depois, em outro problema. Agora eu preciso da área da base. Quem é a área da base? A área da base, nós temos que recorrer de novo à geometria plana. Um hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, tá certo? Qual é a fórmula do triângulo equilátero? Então eu vou ter 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai ser 6 vezes. A aresta da base aqui mede 3, ó. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso dar uma simplificada aqui, ó. 6 por 4 dá 3 sobre 2, aí 3 vezes 9, então vai dar 27, raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Tá certo? Escrever aqui, para não ficar muito embolado. Então, 27, raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Só que a área total, gente, eu tenho que duplicar a área da base e somar com a área lateral. Então, a área total é 2. Área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Então, meio que a gente corta esse 2 ali de baixo. Então, vai ser 144 mais 2 vezes 27, raiz de 3, sobre 2.
aqui, ó, corta. Então eu vou ter o quê? 144 mais 27 raiz de 3. É comum que a gente consiga fatorar esses caras aqui e botar em evidência. Então, ó, vamos pegar o 144 aqui, ó. Achando espacinho para ele. Então aqui deu L, né? Então 144 aqui nos fatoraram, ó. Por 2 dá quanto? 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Certo? Vamos olhar o seguinte. Há algum fator, né? Opa, deu 9, desculpa. Há algum fator que esteja nesse maior, aqui no 144, que também está no 27? Sim, observe que aqui tem um 9 no 144, ou seja, 144 é 9 vezes quanto? 1, 2, 3, 4, 2 a 4, 16, né? 9 vezes 16. Mas aqui eu vou escrever 9 vezes 3, raiz de 3. Então minha resposta, provavelmente, no vestibular, ele viria assim, ó. 9 vezes 16 mais 3, raiz de 3 centímetros, o quê? Quadrados. Tá certo? Então seria uma forma que você muito provavelmente acharia lá. Então é isso aí, ó. Perceba o quanto, né, as questões da geometria espacial dependem da geometria plana. Basicamente esses problemas aqui foram mais de 80%, eu até diria, problemas de geometria plana. Então a geometria espacial, né, pelo menos nesses problemas iniciais, né, em Enem, vestibulares, isso costuma também se repetir um pouco, ela depende muito mesmo da geometria plana. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.